produzir a queda do salário médio e incentivar o endividamento, né? O consumo, o investimento também. A Europa recusou-se a fazer essa política de 2009 e agora acabou de anunciar redução da taxa de juros do Banco Central Europeu contra os alemães, e o Banco Central bancou pela primeira vez contra os alemães, por pressão da França, aliada à maioria, e vão a taxa negativa. Remuneração abaixo da inflação, porque a previsão é deflação. Bom, deflação é paralisia econômica, é desemprego em massa. O impacto disso sobre o Brasil é imenso. 20% do PIB depende de exportação. Diga. Eu tive uma aula com uma professora ontem e ele mencionou que o Brasil também estava entrando num processo de deflação atualmente. Não sei se você concorda. Não, isso é bobagem. Ninguém concorda. Não sou eu que não concordo. Ninguém concorda. A burguesia não concorda, a esquerda não concorda, os keynesianos não concordam. O Brasil está com uma pressão inflacionária com tendência de alta. Não é fora de controle, é verdade. Não há uma tendência inflacionária. O que é fora de controle? Fora de controle é quando você passa um número que, digamos que é um padrão estabelecido nos últimos 50 anos da literatura especializada em economia. Quando a inflação passa dos 20%, a chance de ela disparar para 100% é muito alta. Então há um número que é chave, que é 20%. Nós estamos com tendência inflacionária que oscila, depende, digamos, de que segmento é que nós estamos analisando. Por exemplo, nós não temos tendências inflacionárias na produção industrial, nós temos pressões inflacionárias na área de serviço. Isso resulta de um realinhamento de preços que houve na área de serviço. É um processo de realinhamento, reposicionamento de preço. O trabalho doméstico ficou mais caro, isso tem um impacto. Há vários realinhamentos de preços na área de serviço. Não há processo de descontrolar. Mas a inflação está mais alta, evidentemente, do que a burguesia gostaria. A burguesia quer preservar a acumulação patrimonial que ela teve ao longo dos últimos 12 anos. A terra nunca foi tão valorizada no Brasil como nesses 12 anos. Eles têm reservas patrimoniais internas. Os imóveis nunca foram tão valorizados como nos últimos 12 anos. Entende? Isso não é só a burguesia e as classes médias. Meu pai e minha mãe faleceram, cada um tinha um apartamento geminado, um ao lado do outro. Meu irmão é meio dependente, é doente, eu vendi o apartamento para ele, depositei o dinheiro e disse, isso vai dar essa renda. E ele disse, mas então eu nunca mais vou ter problemas de dinheiro na vida. Isso. Basicamente é isso. Vendeu um apartamento, vai viver do apartamento até morrer. Então, veja, isso é um apartamento de classe média. Tem 60 metros quadrados. É o bastante para o meu irmão, pela valorização imobiliária que houve no Rio de Janeiro. Imagino que em Salvador também houve valorização imobiliária. Essa é uma das cidades mais lindas do mundo. Deve estar custando uma barbaridade o metro quadrado aqui em Salvador. A burguesia está com medo da desvalorização da moeda, porque isso produz desvalorização patrimonial. Mas, voltando ao tema central, esta é uma sociedade onde é impossível, no cenário que é razoável prever, considerando suas variáveis econômicas, sociais e políticas chaves, é impossível preservar o grau de estabilidade que teve o regime democrático, basicamente de 95 até 2013. Isto é impossível. Isto posto, vamos dizer também as coisas como são. Me parece evidente para todos nós que houve uma inflexão ruim no processo eleitoral. Houve uma inflexão ruim. Ou seja, foi um período de paz social, toda a expectativa foi canalizada para o processo eleitoral. A Dilma agora vai se beneficiar de 100, 200 dias de trégua, provavelmente, não nos enganemos. Houve um período de certa embriaguez eleitoral, aconteceram fatos novos, por exemplo. O PT começou a ser capaz de fazer comícios. O PT não fazia comícios desde quando? O PT fez comícios, é uma mudança muito grande. Às vezes, veja, a mim não me impressiona se, por exemplo, ele fez um comício para os estudantes na USP com 5 mil estudantes. Fez um comício na PUC para os professores, juntou outros 5 mil. Não é um número tão grande, mas a novidade é que ele não fazia, agora faz. A outra novidade é como estavam as pessoas que foram nestes comícios. Eram comícios, eu assisti o da PUC, na segunda-feira da semana passada. Era um comício impressionante. Eram 4, 5 mil muito motivados. As pessoas estavam muito emocionadas.
O comício foi no teatro, mas juntou tanta gente do fora do Teatro do Tuca, que a Dilma teve que sair e ir para a sacada e fazer um discurso para a sacada. Foi um negócio importante, porque as pessoas estavam muito exaltadas, estavam, no bom sentido, estavam motivadas politicamente. Por outro lado, revela que há expectativas desproporcionais, há uma certa embriaguez eleitoral. Isto não é bom. Uma população mais madura, mais desconfiada, mais cética, mais crítica, sempre é melhor. E o fato do petismo, ou pelo menos os elementos melhores do petismo, porque há muitos tipos de petismo, certo? Tem um monte de petista que está preocupado em arranjar emprego, já foi falado aqui, um monte de gente está preocupada, não era com o ódio da burguesia, estava com medo de perder os empregos, perder os cargos. Não, gente que não depende de cargos e que estava muito motivada. É evidente que aquilo ali não era uma assembleia de gente que depende de cargos de governo nenhum. Estavam motivados, cheios de esperança. Houve uma inflexão desse ponto de vista não muito boa. Vai haver crise no novo governo, vai haver nova crise porque vai haver mais oposição de direita. A oposição de direita sentiu o gosto que podia ter vencido. Vou dizer novamente, o PT teve por um triz para não perder essas eleições. Essas eleições estiveram completamente indefinidas até o último dia. Isto não acontecia no Brasil desde 1989. Isso foi há 25 anos atrás, um intervalo de uma geração. Do ponto de vista histórico, é uma geração. Quase, porque agora a gente faz uma datação de 30 a 35 anos que aumenta a expectativa de vida. Mas, grosso modo, uma geração. 25 anos é muito tempo. E até o último dia ninguém sabia quem ia vencer as eleições. É evidente que a oposição de direita sentiu o paladar da vitória e depois sentiu o sabor amargo da derrota. Tanto mais, como vocês sabem, que até 85% dos votos terem sido apurados, o Aécio estava na frente. Vocês sabem disso? A apuração, até que 85% dos votos estavam apurados, o Aécio estava na frente. Ela inverteu quando entraram os últimos 15% dos votos. Não sei se sabem que os últimos votos contabilizados vieram da Bahia. Sabiam? Os últimos votos contabilizados vieram da Bahia. Eu tenho uma amiga que é juíza em Brasília, que estava dentro do tribunal e ela me testou. Quando começou a virar, ela me mandou uma mensagem, empatou. E depois ela mandou, Dilma ganha, estão contando a Bahia. Os últimos votos contabilizados foram a Bahia. Mas, quer dizer, é pela ordem, entende? Isso não é que a Bahia decidiu as eleições, não precisam sair daqui muito animadinhos. Não é isso. A Bahia decidiu a história do Brasil quando fez a guerra de independência com Portugal. Aí sim, foi muito importante a guerra da independência na Bahia. Depois disso, vamos combinar que a Bahia está um pouquinho em dívida com a luta revolucionária no Brasil. Agora vai! Só quero desenvolver uma última ideia, uma estratégia. Nunca há bons ventos para marinheiros que não sabem para onde querem levar o seu barco, entendeu? Nunca há bons ventos para marinheiros que não sabem qual é o porto. Então, quem se mete em política não tem que pensar no que vai fazer na próxima semana, tem que pensar no que vai fazer no mínimo nos próximos 4, 5 anos. Sem estratégia e sem, portanto, clareza de aonde queremos chegar, não se pode tomar decisões sábias. Sobre a pressão dos acontecimentos imediatos, nós estamos sempre muito impressionistas, estamos sempre... a tendência é zigue-zagueante. Então, a luta política para transformar a sociedade exige clareza de aonde queremos chegar e é preciso ter a mão firme de saber que com todas as flexibilidades e habilidades táticas, e habilidade significa uma combinação de estudo minucioso, inteligência, astúcia, um pouco de esperteza, é uma combinação de muitas qualidades que levam a soluções táticas calibradas, na sintonia fina. Toda tática tem que ser calibrada na sintonia fina. Mas, sobretudo, ela tem que estar em harmonia com a estratégia. Então, a diferença que existe hoje dentro da esquerda é de estratégia. Há 2 estratégias na esquerda brasileira. Não há 50 estratégias diferentes. O Brasil tem partidos, é um mercado eleitoral divertido até. Tem partidos com os nomes mais esdrúxulos, absurdos, na verdade.
cada vez fica mais ridículo o panorama da pluralidade dos partidos. Mas na esquerda há duas estratégias. Uma estratégia, a única coerente, é a estratégia do PT. É uma estratégia coerente. O projeto deles é fazer um governo de regulação estatista do capitalismo. E eles pretendem ir se beneficiando, né, do controle do Estado para realizar pequenas reformas que permitem atender interesses muito específicos e preservando a estabilidade do regime democrático. Isso significa que, dentro da estratégia do PT, está aberta a possibilidade do plano B de perder eleições, por suposto, vou repetir, a direção do PT estava totalmente preparada para a derrota da Dilma e encara, isso não seria o fim do PT, faz parte do compromisso estratégico com o regime democrático, a possibilidade de perder eleições. São Paulo ganharam com a Erundina e perderam depois para o Maluf. Ganharam com a Marta, perderam depois para o Serra. Podiam ter perdido para Aécio. E o jogo continua, é um partido eleitoral. Perdeu o governo nacional, pega os quadros mais importantes, manda uma parte para o Maranhão e diz para o Flávio Dino lá tem que engolir, manda outra parte para o Piauí, que não ia ter muitos voluntários, como vocês sabem. Mas a Bahia é muito atrativa e a Bahia pode receber muita gente. Ia chover petista aqui na Bahia. Pessoal, depois do Rio de Janeiro, o sonho de todo brasileiro minimamente informado é morar na Bahia. Vocês acham o quê? Que as pessoas querem morar no Mato Grosso? Os caras são quadros políticos profissionais e dizem, meu plano estratégico, vou para o Mato Grosso. As pessoas querem Rio de Janeiro, Bahia. E é melhor Brasília ou Bahia? Bahia. Não era o fim do mundo, entendem? Eles estão preparados porque o compromisso é com o regime democrático. E veja, fizeram pouquíssimas reformas, mas o Brasil, digamos, é uma classe trabalhadora que está num processo de reorganização tão embrionário que as pouquíssimas reformas que foram feitas tiveram um impacto tremendo. O nome desse livro é um reformismo quase sem reformas. O quase não está ali acidentalmente. São pouquíssimas reformas, mas tiveram um impacto enorme, porque é um país com dramática desigualdade social e existe um espaço para pequenas reformas. Os anarquistas, alguns amigos meus, inclusive o Sérgio Lessa, que é semi-marxista, semi-anarquista, escreveu umas coisas bonitas sobre este livro aqui na contracapa. A tendência dos anarquistas é dizer que não há reformas. Nós somos gente um pouco mais. É claro que houve pequenas reformas. Expandiram com o Reúne a quantidade de vagas nas universidades. Isso é reforma. Bolsa Família, reforma. Há pequenas reformas. Não vou detalhar, mas se vocês forem ver minuciosamente em cada campo, choveu pequenas reformas em muitos diferentes campos. Essas reformas são tão compatíveis com a dominação capitalista do Brasil, que o Aécio foi para as eleições dizer, eu cubro a aposta, vou manter as reformas que você fez e vou dobrar a aposta. Vocês viram a proposta do Aécio, aquela do salário para os que estão em defasagem escolar de 18 a 28 anos, e um salário mínimo? Sabem quantos Bolsas Famílias corresponde o programa? Eu fui estudar este tema porque eu achei curioso a proposta. Eu achei, esse homem está louco. Vou contar para você por quê. Porque eu andava estudando o censo e de 18 a 26 anos no Brasil tem 27 milhões de pessoas. Por causa da curva demográfica brasileira.